Olá, gente! Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Eu sou o professor Givanilson Soares e hoje, na nossa aula de ciências, nós iremos conversar sobre água. Pois é, falar sobre água, teríamos aí um dia inteiro para falar, porque a água é um conteúdo bastante extenso. A gente tem muita coisa para falar sobre a água. Mas nós vamos fazer um recorte. Vamos trabalhar alguns pontos com relação à água. Vamos trabalhar a captação, né, e a distribuição da água. Pois é. Como assim, professor? Eu vou explicar para vocês essa história direitinho. Lá do comecinho, como é que a água sai de um determinado espaço e chega nas nossas casas? E como é que nós utilizamos essa água no nosso dia a dia? Qual a forma correta de utilizar para a gente preservar, né? O meio ambiente também, a água é um recurso que está cada vez mais escasso. Bom, nós iremos conversar bastante sobre isso na aula de hoje. Mas antes, eu quero deixar para vocês um velho recado. Bom, se vocês querem rever essa aula algumas vezes, assistir tanto a minha aula quanto a da professora Abigail, da professora Kedma, se você quiser assistir essas aulas novamente, vocês irão acessar o canal do Educa Recife lá no YouTube. Você entra lá no YouTube, coloca na busca Educa Recife, entra no canal e você vai conseguir acompanhar todas as aulas do 5º ano e você, se tiver curiosidade, você pode assistir às aulas das outras turmas também. Aí você entra no canal do YouTube, se inscreve lá no canal, ativa o sininho e aí você vai receber todas as notificações assim que as aulas entrarem no ar. Pois é, você vai lá. Outra coisa legal que você pode fazer lá no YouTube também é comentar as aulas. Coloca o like, dizendo que gostou bastante das aulas e comenta. Além desses comentários que vocês fazem, nós fazemos também. Nós estamos de olho em todos os comentários que vocês estão fazendo. E eu estou vendo que tem gente que está sempre comentando lá. Eu vou anotar o nome e nas próximas aulas, na próxima aula, eu vou dizer quem é que está comentando essas aulas aí no YouTube. E agradecer a vocês. Beleza? Bom, vamos nessa. Recado dado, agora nós iremos falar sobre ela, sobre a água. Bom, vocês já pararam para pensar e se perguntar de onde vem a água que sai da torneira? A água sai do rio diretamente para a torneira? Será que ela é limpa? E aí? Já parou para pensar? Claro, se você levantar aí na sua casa, abrir a torneira, com exceção a alguns dias que faltam água, eu sei que em alguns locais a água ela não está ali presente, falta, normal, acontece em alguns locais. Mas, no geral, você abrir a torneira, a água vai sair. Mas vocês sabem o caminho que essa água percorre até chegar aí nas torneiras da sua casa? Será que ela vai simplesmente ali, tem uma mangueirinha e tira ela do rio e ela vai direto? Essa água que a gente consome, que sai aí direto das torneiras, que a gente usa para dar descarga, tomar banho, lavar as mãos, será que essa água ela é limpa? E aí? A gente vai responder essas perguntas ainda hoje. Além disso, qual a importância da água? Como você utiliza a água no seu cotidiano? Bom, nós sabemos que o nosso planeta, né, ele tem tanta água que é conhecido como planeta água. Pois é, nós temos uma grande quantidade aí de água no nosso planeta. Tem mais água do que terra, será? Mas qual a importância dessa água? Como você vem utilizando essa água no seu dia a dia? Você já parou para pensar como seria se tivéssemos uma grande falta de água? Quais atividades do nosso dia a dia seriam prejudicadas? Além da nossa saúde, porque vocês sabem que a gente precisa beber bastante água todos os dias. Mas além de beber água, nós desenvolvemos no nosso dia a dia muitas atividades que precisam da água.
lavar roupa, lavar os pratos, dar descarga e assim vai. Mas como é que nós estamos utilizando essa água? Será que nós estamos utilizando de maneira correta? Será que nós estamos pensando nas futuras gerações? E as futuras gerações, será que elas irão sofrer com a falta d'água? Aí você olha para essa imagem que está passando aí na tela do mar. Será que essa água a gente pode consumir essa água, a água dos mares? Pois é, eu estou vendo que tem gente dizendo aí que não, né? Justamente água salgada. Ou seja, nós temos uma grande quantidade de água salgada, que é uma água que a gente não pode utilizar. Nós utilizamos água doce, que estão nas reservas hidrográficas, nos rios, nos lagos. Será que tem muita água desse jeito? Vamos responder tudo isso na aula de hoje. Mas a primeira coisa que nós vamos conversar hoje é sobre ela. Bom, a água, ela não vai sair diretamente do rio para as nossas casas. Não. A água, ela vai, antes de chegar na nossa casa, antes de chegar nas residências, ela vai passar pela estação de tratamento de água. Pois é. Imagina um rio e você pegar um copo e colocar lá no rio e tomar a água desse rio. Imagina, isso não pode acontecer. Essa água ela tem uma grande probabilidade de estar poluída. Tem muita coisa ali, dejetos, peixes que morrem, folhas, pedras. Pois é. Então a gente não conseguiria consumir a água. Essa água não chegaria na nossa casa pronta para o consumo se não tivesse essa estação de tratamento. Nessa estação de tratamento de água, a água vai passar por diversas etapas. Pois é, há diversas etapas dentro de uma estação de tratamento antes da água seguir para as residências. Porque vocês sabem, né? Se a gente vai estar lá dentro de um espaço, seria um rio, uma represa, muitas impurezas. A água ela não vai estar própria aí para o consumo. Para que ela esteja própria para o consumo, ela vai passar aí pela estação de tratamento. E nessa estação de tratamento, ela vai passar pelas seguintes etapas. Bom, primeiro, nós temos a etapa da captação. O que seria essa etapa de captação? O próprio nome já diz, a água que vai ser retirada dos lagos, do riacho, da represa. Quando essa água vai ser retirada, ela vem em enormes, tubos enormes, tubulações aí gigantescas, onde essa água vai passar. É só o processo de captação, ele vai buscar essa água. Então essa água vem até com peixe dentro, pedaço de galho, folha, pedra, vem com tudo. Então, a primeira etapa seria a captação. Ele vai lá buscar a água dentro da represa, dentro da barragem, vai-se embora. Essa água vai diretamente para a estação de tratamento por essas tubulações, por esses dutos, e ela vai com uma pressão muito grande. Pois é, vai lá, cheio de dejetos, cheio de coisas. Qual é a próxima etapa? Para a gente conseguir dar o primeiro passo aí no tratamento dessa água. Bom, quando ela passa por essas tubulações, por esses dutos, ela vai chegar num ponto chamado de coagulação e floculação. Pois é. E aí esses nomes já dizem alguma coisa. Quando a gente pensa em coagular, o que seria a coagulação? Coagulação do sangue, por exemplo. Seria todos esses dejetos, todo esse processo, ele vai receber produtos e aí que vai trazer essa etapa da coagulação e floculação. Esses dejetos vão se unir em pedaços maiores. Pois é. Então a gente vai ter diversos dejetos, diversos detritos ali no meio da água, muita coisa, e ele vai ter a função aí de coagular, de juntar, certo? De fazer flocos. Essa água, ela vem com uma pressão muito grande, ela está ali naquele movimento. E nesses tanques, nós vamos ter um processo também chamado de decantação. Se você pegar, por exemplo,
uma garrafa de 2 litros, uma garrafa PET de 2 litros, enche ela de água e coloca areia. Você vai pegar essa garrafa e balançar. Balança, 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 balança. O que vai acontecer? Toda a areia que você colocou na garrafa, ela vai se misturar ali na água, né? Vai ficar bastante agitada. Se você pegar essa garrafa e deixar num determinado local por um determinado tempo, o que vai acontecer? Toda essa sujeirinha, toda essa areia, ela vai para o fundo da garrafa. Pois é mais ou menos assim que acontece na estação de tratamento. Toda essa sujeira, todos esses flocos vão se unir, eles vão meio que se separar da água. Mas isso não é suficiente. Nós temos ainda outras etapas nesse processo. Mas, no primeiro passo, nós vamos ter essa decantação. Então, essa parte que não interessa para a água, né, toda essa sujeira, tudo ela vai decantar. Vai formar aí o que a gente conhece também como lodo. Bom, na próxima etapa, quando a água passa por esse processo de floculação, coagulação, decantação, ela vai para a próxima parte, e aí nós temos a filtração. Bom, o que seria essa filtração? Bom, eu não sei se vocês já viram, já beberam água de um filtro de barro normal. Pois é, o que acontece? Nesse filtro de barro, ele tem uma vela, que é algo que coloca-se dentro dele, dentro do filtro. A água passa ali. Ela tem poros minúsculos, onde só vai realmente passar a água. Nesse processo de filtração na estação de tratamento, nós temos várias camadas de areia, pedra, carvão, são elementos diferentes ali, onde a água ela vai passar. Ou seja, os dejetos, a sujeira que estava na parte anterior lá da água, que ficou na decantação, mas que ainda vai para outra parte, toda essa sujeira minúscula que ainda fica, ela vai permanecer nos filtros. Então, a água ela vai ser filtrada. O processo de filtração nada mais é que tirar as pequenas partículas indesejáveis aí da água. Então ela vem, a gente capta, passa pela decantação e aí ela vai ser filtrada. Quando essa água ela é filtrada, ela vai para o próximo passo, para a próxima etapa. Que etapa é essa, professor? Bom, quando nós vamos passar a água para outra parte, que aí é a cloração e a fluoretação, é onde ela vai receber produtos. Pois é, essa água ela foi filtrada, mas ainda não está própria para o consumo. A água que chega nas nossas casas tem produtos químicos que são colocados durante esse processo de tratamento aí da água. E alguns desses produtos servem justamente para manter essa qualidade da água. Pois é, um deles é o cloro, que vai limpar e vai trazer essa limpeza de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais geral. O flúor também vai estar presente na água. Então, esse processo, além disso, não está aí no slide, a água também recebe quantidades de cálcio, de cal, na verdade. A água ela recebe uma quantidade de cal e isso também ajuda no processo lá da tubulação, para a tubulação não oxidar. Então, tudo é pensado nesse transporte da água. Então, perceba, de lá do rio, né, de lá de onde a gente pega a água, até ela chegar na nossa residência, ela vai passar por diversas etapas, por diversos processos. Então, um dos processos seria a cloração e a fluoretação, que a água recebe também dentro da estação de tratamento da água. Bom, passou por essa etapa, para onde é que a água segue? Para onde é que a água vai, professor? Passado essa etapa, ela vai passar para... Deixa eu ver aqui. Vai para cá. Pronto. Passado essa etapa, ela vai para os reservatórios. Então, todo o processo de limpeza da água aconteceu, todo o processo está completo, ela segue para os reservatórios. Bom, nesses reservatórios aí, nós vamos ter
processo onde vai acontecer a distribuição. A partir dos reservatórios de água, são reservatórios aqui, a gente está vendo na imagem de uma maneira reduzida, mas claro, imagine que é água para abastecer as residências, todas as casas, então imagine que esse reservatório ele é grande, um reservatório é gigantesco. Essa água já está tratada, essa água já está potável, ela vai para esse reservatório e a partir desse reservatório a água segue. E segue para onde? Bom, a partir daí a água tratada lá do comecinho, ela segue para as residências através das tubulações. Então, nós temos espalhada pela nossa cidade tubulações, várias. E aí nós temos a tubulação grande, mas a tubulação que chega na nossa casa, né, menor, os canos que são menores, mas ela tem uma pressão. E essa pressão também dada a partir desse reservatório. Tem bombas que vão impulsionar a água que chega com a pressão lá nas nossas residências. E quando chega nas nossas residências, cada pessoa, cada casa vai armazenar, vai utilizar a água de diversas maneiras. E ela precisa ser utilizada de uma maneira consciente, de uma maneira racional. E aí quando eu coloco aqui residências, a água chega nas residências, mas aí a residência pensa num geral. Vai chegar nas escolas, vai chegar nas fábricas, vai chegar nas casas. É essa água que a gente utiliza no nosso dia a dia, que vem lá das estações de tratamento. Alguém pode pensar assim, mas em determinadas situações, em determinados momentos, falta água. Não tem água. O que é que acontece? Bom, a água, ela é um bem que está cada vez mais escasso. Apesar de nós termos muita água no nosso planeta, não é toda ela que é própria para o consumo. Ou seja, em alguns ambientes nós já sofremos com racionamento, com a falta d'água. E é pensando nesse racionamento, pensando nessa falta d'água, que nós precisamos todos os dias tomar ações, tomar atitudes de preservação, para que a gente não sofra mais na frente, para que isso não aconteça. E aí, quais são as atitudes? O que é que você vem fazendo no seu dia a dia, no seu cotidiano, para preservar a água? Veja que ela tem todo esse processo até chegar nas nossas casas. E aí, passado todo esse processo, nós vamos chegar na nossa residência e pensar como você está utilizando a água na sua casa, certo? E é isso que a gente tem que começar a pensar, porque ela passa por todo um processo de tratamento, mas a gente sabe que a água é algo precioso para a vida humana. E como é que você utiliza a água na sua casa? Pensa aí, quais são as coisas que você faz no seu dia a dia, no seu cotidiano, que tem água? Certo. Aí eu estou vendo que você está pensando aqui em várias coisas que você faz no dia a dia, desde quando acorda até a hora de dormir com a água. Mas você está usando essa água de maneira consciente, de maneira correta? E aí? O que é que você vem analisar? Esse consumo da água, ele está sendo um consumo inteligente? O que seria esse consumo inteligente da água? Pensar em utilizar a água de maneira inteligente. Bom, nas atividades do nosso dia a dia, nas atividades do nosso cotidiano, nós pensarmos em usar a água de uma maneira correta. Correta no sentido de economizar mesmo. Nós precisamos economizar a água. E como é que nós fazemos isso? Bom, tem várias coisas. Você deve ter pensado aí. Tomar banho. Todo mundo toma banho. Tem gente que toma até mais de 2, 3, toma 3 banhos por dia. Certo. Mas na hora de tomar banho, quanto tempo você passa? Você passa 1 minuto, 2 minutos, 5, 10 minutos com o chuveiro ligado? Imagina a quantidade de água que está indo embora, que está indo pelo ralo, num banho de 10 minutos, 15 minutos. É muito tempo. Ou seja, quanto mais tempo você passar no banho, mais água está indo embora. Então, pensa comigo agora. Quando for tomar banho,
vamos economizar. Vamos tentar tomar banho o mais rápido possível. Agora, claro, não é 1 minuto, não vai ser 30 segundos, não. Nós vamos tomar um banho correto, de maneira correta, mas pensando no tempo. O que a gente não pode é exagerar, ficar ali embaixo do chuveiro, a água caindo e você pensando na vida. Enquanto isso acontece, a água está indo embora. Então vamos tomar cuidado com a duração do banho. O que mais? O que mais que nós temos aí? Na hora de escovar os dentes. Escovar os dentes. Por que eu tenho que tomar cuidado na hora de escovar os dentes? Bom, quando você vai escovar o dente, você vai utilizar a pia. Você abre a torneira ali da pia e vai utilizar a água para escovar, certo? Mas você deixa a torneira aberta o tempo inteiro? Sabia que tem gente que faz isso? Pois é. Então a gente precisa também tomar cuidado nesse momento. Na hora que a gente estiver escovando o dente, fecha a torneira. Então você está ali escovando os dentes, você vai, bota um pouquinho de água na pasta, na escova, está ali escovando, fecha a torneira. Depois você vai enxaguar a boca. Então, ter esse momento também de escovação, que é importante, mas nele também preservar a água. Pois é. O que mais? Onde mais que nós temos aí a utilização da água e que muitas vezes as pessoas estragam demais? Economizar na hora de lavar a área frente da residência. Bom, o ideal era que você varresse a frente da residência, que você limpasse a sua casa sem precisar lavar constantemente. Mas a gente sabe que em algumas situações a gente precisa lavar, utilizar a água. Aí o ideal é que você utilize baldes. Você coloca o balde ali com a água e vai lavando. Mas o que acontece? O que é que a gente vê algumas vezes? O que é comum algumas pessoas fazerem? Pega a mangueira e vai, ó, e vai botando a mangueira. Então imagina a quantidade de água que está sendo desperdiçada. Quando a gente pode fazer a mesma coisa de uma maneira mais econômica. Então a gente precisa ter cuidado com isso também. Certo? Tem mais coisas? Olha aí. Cuidado no manuseio ao lavar a louça. Mesma coisa. Na hora de lavar os pratos, na hora de lavar a louça, que é uma coisa que a gente faz todos os dias, também ter esse cuidado para não deixar lá a torneira aberta o tempo todo. Todos esses cuidados que a gente está fazendo ajuda a economizar a água. Pois é, e economizando água, nós estamos consequentemente cuidando do nosso meio ambiente. Então vamos embora. Deixa eu ver aqui, cuidado na hora de tomar banho, já foi. Aqui, vamos para frente. Deixa eu passar. Mais um. Já foi. Aqui, chegou. Bom, aí tem uma informação importante para a gente, que diz o seguinte. E aí eu falei lá no início da aula, a gente vai retomar agora. Diz assim, de toda a água existente no planeta, 97,5% equivale à água salgada. Então, de toda a água existente no planeta, a maior parte dela é água salgada. E, portanto, apenas 2,5% representa a água doce. Então, veja, pensar em 100% da água do nosso planeta, 97,5% é salgada, a gente não pode usar. Mas veja, tem 2,5% que é água doce. Desses 2,5%, porém, da quantidade total de água doce na Terra, apenas 0,26% encontra-se disponível para atender nossas necessidades vitais, concentrando-se em lagos, reservatórios e bacias hidrográficas. Ou seja, se pensarmos que o nosso planeta Terra, planeta água, né, tem toda essa quantidade, todo esse volume de água, mas menos de 1% é o que está disponível para a gente utilizar. Então, é exatamente por conta disso que a gente precisa preservar, que a gente precisa tomar esses cuidados que foram ditos aqui na aula de hoje. Bom, será que vocês prestaram atenção no que eu estava dizendo? Eu vou fazer algumas perguntas para vocês e eu quero saber se vocês irão acertar. Beleza?
Bom, se liga nessa primeira pergunta aí. Diz assim, ó, qual a primeira etapa do processo de tratamento de água? Falamos de todas as etapas de tratamento, mas a primeira dela, qual foi a primeira etapa que eu disse lá no comecinho da aula para vocês? Foi a filtração, a cloração ou a captação? E aí? Letra A, B ou C? Vai ser a... Isso mesmo. Eu fico impressionado, vocês são muito inteligentes. Acertaram, exatamente, é a captação. Isso mesmo, letra C. Sabia que vocês iriam acertar. A primeira etapa do processo de tratamento de água é a captação. A gente precisa captar a água. Depois vai seguindo todas as outras etapas que a gente viu. Ótimo, parabéns. Vamos para a próxima. Diz o seguinte, o que é água potável? Eu falei hoje. Água potável. Letra A, diz assim, é a água de qualidade suficiente para o consumo humano. Ou letra B, é a água que não serve para o consumo humano. E aí, o que é a água potável? Letra A ou letra B? Água potável é a letra... Isso mesmo, letra A. Exatamente, a água potável é a água de qualidade suficiente para o consumo humano. Então, quando a gente fala em água potável, é a água que nós podemos utilizar no nosso dia a dia. Massa, beleza, vocês estão de parabéns. Sou muito orgulhoso por ter essa turma do 5º ano me assistindo e prestando atenção na aula, do início ao fim. Bom, como de vez em quando eu gosto de trazer umas perguntas e eu digo que agora é com vocês, vocês agora vão responder. Quais são os cuidados que você toma para economizar água? Nós já vimos alguns cuidados aqui, mas eu quero saber de você. Aí alguém pode estar perguntando, professor, como é que eu vou responder isso? Estou assistindo aqui na televisão. Lá no YouTube você bota nos comentários. E aí eu vou ver que você prestou atenção na aula e que você também toma cuidados para economizar a água. Beleza, gente? Não esquece, nós precisamos pensar nisso todos os dias. Cuidar da nossa água. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, tenham aproveitado bastante, curtido. Nós estamos apenas começando a semana. Um grande abraço para vocês e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!